Olá, amigos. Começa agora mais um Câmara Aberta. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e a causa de morte de 28,6% da população masculina. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Ao longo dos últimos anos, o Novembro Azul se consolidou em diversos países como uma ação de domínio público incorporada por empresas privadas, setor público e também pelo terceiro setor, engajando milhões de pessoas no Brasil. O mês de novembro é marcado por diversas campanhas de conscientização sobre a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no Câmara Aberta, de forma remota, uma entrevista com um médico urologista da Rede Municipal de Saúde, Luciano Zunino. Olá, tudo bem, doutor? Uma boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite e também por oportunizar a TV Câmara de fazer esse movimento no intuito de ensinar, educar e propiciar a melhor atenção aos munícipes de Itajaí. É uma atitude louvável e interessante que a gente pode estar discutindo esse assunto com maior brevidade e também com maior curiosidade. Doutor, a Covid-19 impactou, de certa forma, nas campanhas de mobilização para despertar a consciência dos homens com relação ao diagnóstico precoce e as medidas de prevenção? Bom, isso é verdade, não só na urologia, não só no Novembro Azul, mas também em todas as especialidades do que diz respeito, sobretudo, a câncer, né? O que tem ocorrido é que ocorreu um atraso nas consultas e no diagnóstico. As pessoas dessa faixa etária, digamos, acima de 50, 60, 70 anos de idade, eles não procuraram por recomendação da saúde, da Secretaria de Saúde, seja municipal, estadual ou nacional. Isso fez com que, de fato, alguns pacientes perdessem esse segmento, dada a grave situação mesmo que se encontrava pelo Covid-2. Então, isso vai ter repercussão mesmo e é um fator preocupante, porque o que vai acontecer é que em todas as especialidades oncológicas vão surgir casos que tiveram uma evolução sempre com um prognóstico pior, para pior. Então, os pacientes vão chegar num consultório com um diagnóstico mais tardio, com doença mais avançada, diminuindo, então, a chance de cura efetiva das afecções, seja qualquer ela, seja de próstata, de estômago, qualquer tipo de câncer que venha a ser diagnosticado, ele pode ser que os pacientes venham a ter um prognóstico pior, em decorrência do Covid. Bom, o senhor tem um material para compartilhar conosco que traz alguns esclarecimentos a respeito do câncer de próstata, da própria próstata, também das formas de prevenção e alguns dados também. Eu queria que o senhor pudesse expor para nós a respeito do conteúdo desse material e também o que nós homens podemos fazer para estarmos conscientes das responsabilidades da procura por exames preventivos, por consultas médicas e por um tratamento adequado. Bom, assim, antes de tudo eu gostaria de explicar para vocês o que se trata do Novembro Azul, né? Esse movimento, como foi bem dito pelo Maurício na introdução, ele foi criado em 2003 na Austrália. Então, existia já a data de 17 de novembro, que seria a data de combate ao câncer de próstata. Mas, assim, teve um grupo de australianos que se reuniram e decidiram implementar isso, porque não estava tendo uma adesão muito importante e respeito ao câncer de próstata. Então, estava sendo menosprezado. Então, eles tiveram a ideia de criar uma cor em determinado mês do ano, e isso acabou se difundindo mundialmente, mas tendo começado tudo na Austrália mesmo. Então, qual é a importância dessa campanha? A importância dela é fazer o diagnóstico precoce, o tratamento
é dependente disso, a cura, sobretudo a cura, se dá naqueles casos em que se estabelece o diagnóstico mais precoce possível. Então, existem alguns exames que a gente preconiza, que são realizados, exames laboratoriais, exame físico e exames complementares. O que são exames laboratoriais? Sobretudo, o exame de sangue, que seria o PSA, né, que nós vamos explicar o que é o PSA. É um antígeno prostático específico. Isso é uma sigla em inglês, que é uma enzima produzida pela próstata. Então, se os níveis de PSA estiverem aumentados, é provável, mas não é indicativo, porque o PSA, isso tem que ser bem frisado, o PSA não é indicativo de ter câncer. Todas as pessoas têm PSA, mas ela tem que ter um nível de PSA aceitável, tá? A partir de determinado momento e em segmento, que esse segmento também é outra coisa, algo importante, relevante, frisar, que muitos pacientes desprezam, é o não segmento anual. O segmento deve ser anual, tá? Isso é obrigatório. O exame físico, que é o exame de toque, e ele é complementado pelo exame de ultrassom, tá? Mas o mais importante, de fato, é o exame de PSA e o exame de toque, tá? Às vezes, em decorrência da continuidade do acompanhamento do paciente, o que ocorre é que o PSA pode se elevar e gerar dúvidas. Em gerando dúvidas, a gente passa para exames complementares, que seria a ultrassonografia, e mais atualmente é feita a ressonância magnética 3D, 3 Teslas, na verdade. É uma ressonância magnética que não precisa ser, na verdade, dessa configuração, é uma ressonância magnética que ela dá uma imagem muito boa e acurada da próstata e indica com a proximidade qual a chance de ter, e sobretudo, e o mais importante, é aonde que tem a maior chance de ter câncer de próstata. Seriam chamados hotspots, onde seriam realizadas as biópsias, dirigidas as biópsias que são feitas uma vez sendo suspeitado o câncer de próstata. Aí tem outros exames também, que é o PET-CT, PSMA, que é um exame que é feito também quando não tem um PSA aumentado e mesmo na biópsia é negativo. Isso é raros casos, acontece, mas existem pacientes que têm PSA alto, ou às vezes o PSA é baixo, dada o tipo da doença, que às vezes a doença é tão agressiva que nem produz PSA. A célula do câncer ela se diferencia de tal modo que não produz PSA. Então fica um diagnóstico impreciso. A gente precisa lançar mão de outro diagnóstico. Às vezes o paciente tem metástase e tem PSA baixo. Então a gente poderia lançar mão desse outro exame, que é o PET-CT com PSMA. Bom, eu acho que a gente poderia também discorrer um pouco sobre sinais e sintomas do câncer de próstata, né? Não sei se seria interessante. Doutor, ou se quer fazer um adendo. Antes de prosseguir, eu queria que o senhor falasse se o SUS tem disponibilizado esses exames de forma eficaz e se a periodicidade de 1 ano para essas consultas, esses exames, ela tem sido atendida pelo Sistema Único de Saúde, né? Os homens estão conseguindo se utilizar desses serviços? Assim, esse ano, de fato, é um ano bem atípico, né? Todos fomos nós prejudicados pelo Covid, né? Pelo Covid-2. Então, esse tempo, e também não só o tempo, mas também a procura dos pacientes pelo exame, e foi meio que não desprezado, mas assim minorado, dada a urgência que era o Covid, porque é uma coisa de fato que impactava na saúde dos pacientes. Então a gente não pode suplantar uma situação que é grave, que seria um câncer de próstata, mas por uma maior, que seria o próprio Covid, que poderia cursar inclusive com morte, né? Então, de fato, isso teve prejuízo esse ano, como a gente discorreu no início, mas todos os exames que a gente pede na Secretaria de Saúde, seja no CIS ou nas outras unidades de saúde que tem urologista, que seria o São Judas, e também no CIS, no Centro Integrado de Saúde, no São Vicente, todos eles têm exames, todos os exames podem ser realizados pelo SUS, inclusive biópsia, ressonância magnética, a gente pede exame e não há demora alguma na realização desses exames. O senhor pode ficar à vontade, então, agora para compartilhar conosco esse material que é bem esclarecedor. Bom, assim, antes ainda de passar para os slides que eu pretendo apresentar, eu gostaria de frisar algumas coisas também que são relevantes. Então, o que é importante? O PSA, a periodicidade,
a idade, que seria a partir de 45 a 50 anos de idade, que a gente deve começar a fazer exames de próstata, exceto nos casos em que os pacientes têm parentes em primeiro grau. Quais seriam esses? Então, o pai ou irmão com câncer de próstata. Então, esses têm a obrigatoriedade de iniciar os exames a partir de 40 a 45 anos de idade. São esses pacientes que têm maior risco, porque o câncer de próstata ele é caracterizado por um fator genético predominante. Então, o câncer de próstata tem poucos fatores ambientais que poderiam causar, predispor ao câncer de próstata. Tem muita gente que não pode andar de bicicleta, tem mais relação, tem menos relação sexual, vai impactar? Não, nada disso impacta. Existe um fator importante, assim, que tem que ser considerado, pacientes diabéticos, que pode cursar com prostatite. O que é prostatite? É a inflamação da próstata e que causa PSA elevado. Entretanto, como eu disse anteriormente, o PSA não é indicativo de câncer, tá? O PSA tem que ter um segmento, tem que levar em conta todas essas situações, mas o fator predisponente maior é o genético mesmo. Então, pai e irmão com câncer de próstata tem que fazer exames a partir de 40 anos de idade. Outro aspecto importante é o tempo, a periodicidade, uma vez por ano. Tem que fazer exames todo ano. E uma questão importante que as pessoas confundem muito, e esse câncer, de fato, ele é um câncer que ele engana, de fato, tanto os pacientes quanto até possivelmente médicos. O que ocorre é que ele não dá sintoma. Quando ele é no início, e sobretudo se ele for um câncer de baixo grau, assim, que não é tão agressivo, ele não sangra, ele não causa obstrução urinária, não causa dor e não tem metástase, ele não tem. Ele é silencioso. Então, o que muitas vezes acontece, assim, um paciente chegar, vem com a mãe, com a filha, apavorados no consultório. Meu pai começou a sangrar, está sangrando, e está com infecção, ou não está conseguindo urinar. Isso é câncer? Não, assim, na maioria das vezes, não é câncer. O câncer de próstata, ele não tem sintoma. Aí as pessoas menosprezam, elas desprezam essa situação e não procuram assistência. Como havia sido dito, os homens procuram pouco assistência médica, né? O perigo está no silêncio do câncer. Tem desculpas, né? Aspectos sociais, aspectos culturais, mas geralmente quem marca a consulta de fato são as mulheres, né? As mulheres têm essa mais preocupação e então só aqueles que presenciaram a situação de um paciente, de um conhecido com câncer de próstata, então tem maior essa preocupação. Doutor, antes da gente chamar o seu material e o senhor poder trazer os esclarecimentos, eu vou chamar um rápido intervalo e daí no segundo bloco o senhor pode ficar à vontade. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com a segunda parte do Câmara Aberta. Até já. Voltamos com a segunda parte do Câmara Aberta. Hoje está conosco o médico urologista da Rede Municipal de Saúde, Luciano Zunino. Nós estamos falando a respeito do Novembro Azul e também das campanhas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Bom, doutor, sei que o senhor trouxe um material e está ansioso para compartilhar conosco aí algumas informações importantes a respeito do câncer de próstata. Bom, eu tenho alguns slides para serem apresentados. Eu peço desculpa porque eu havia postado em modo oculto, mas tem alguns deles, né, que não são tão relevantes, mas eu vou tentar passar e ser mais breve e sucinto e objetivo, endereçado à apresentação no caso. Então, poderia passar primeiro o slide, por favor? Bom, isso aqui, essa situação foi já discutida, né? Então, o mais importante aqui são os fatores hereditários, a idade de maior prevalência a partir de 45, 50, 60 anos de idade, a dieta de licopeno, selênio e pobre em gorduras saturadas, isso aí caiu por terra, não funciona mais, assim, não tem dieta específica para prevenir câncer de próstata, tá? Como eu havia dito, também não é importante a presença não de relação sexual ou andar de bicicleta. Próximo slide, por favor.
Aqui mais ou menos só mostrando onde se localiza a próstata. Ela fica logo abaixo da bexiga, logo acima do pênis, e a uretra passa por entre a próstata. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Aqui mostra só uma doença benigna, que às vezes pode confundir com câncer de próstata, que seria a hiperplasia prostática, ou seja, a próstata, a partir de uma determinada idade, a partir de 25 anos de idade, ela começa a crescer de modo indefinido em algumas pessoas. E aí o PSA acompanha esse aumento e podendo causar obstrução urinária, não sendo considerado o aumento do PSA câncer nessa situação. Próximo slide. Então, só uma estatística aqui nos Estados Unidos, uma estatística que apresenta mais ou menos 200 mil casos por ano, com cerca de 27 mil mortes em 2015 por ano, e por ano tem diagnóstico, vivem nos Estados Unidos 2 milhões de pessoas convivendo com câncer de próstata. Próximo. Então, se um câncer de próstata é o tipo mais comum de câncer entre os homens, ele só perde, na verdade, ele perde para um câncer, que é o câncer de pele, né? Então, cerca de 52 mil homens têm diagnóstico de câncer por ano, novamente. E aqui um aspecto só de topografia, que o câncer de próstata ele dá na periferia da próstata. Isso não é tão relevante nesse caso. Próximo. Na Europa, são 900 mil casos por ano, 260 mil morrem por câncer específico, ou seja, morrem propriamente do câncer, né? Porque às vezes o paciente pode ter uma certa idade e ter câncer, e em tratamento ele pode ter um outro evento, tipo um AVC, um infarto, e acaba cursando com óbito por outra causa. Um dado importante assim, é que 80% dos cânceres de próstata são localmente localizados. Eles, na verdade, ficam só na topografia da próstata. Então, isso propicia o tratamento mais adequado com chance de cura. Próximo. Bom, esse aqui eu já tratei sobre a situação do... Doutora, a chance de cura, a chance de cura no câncer de próstata, ela tem... A incidência de cura no país é alta? Bom, assim, a incidência de cura, ela depende de qual tratamento que se propõe, né? A melhor perspectiva de tratamento, de cura mesmo, é relacionado à cirurgia. A cirurgia é a que causa o tratamento melhor, mas tem indicações precisas, né? Não é todo paciente que se beneficia de cirurgia. Então, alguns que têm uma próstata pequena, com baixo grau de diferenciação, ou seja, que sejam tumores que não sejam tão agressivos, então esses se beneficiariam e não pode ter metástases, nem linfonodal, até que é uma coisa meio já definida, mas não pode ter metástase óssea. O câncer de próstata ele tem a característica da metástase para esqueleto axial, ou seja, para coluna e para ossos longos. Vamos pedir o slide novamente. Isso, próximo slide, por favor. Bom, esse aqui a gente já tinha discorrido. Próximo. Então, aqui eu também já falei, a questão da metástase óssea. Próximo. Aqui só a incidência de câncer de homem e na mulher, então câncer de pulmão, câncer de pele, e o câncer de próstata é o segundo nos homens. Próximo. Aqui só para mostrar um paciente com câncer metastático ósseo no esqueleto axial. Aqui são cintilografias ósseas do corpo inteiro. Então aqui você tem o ecrã, ou seja, o corpo inteiro do paciente e mostrando essas áreas mais escuras. E estão apontadas ali com setas onde estão localizados os tumores metastáticos. Os mais escuros são as topografias de metástase. Próximo. Então, o que é o PSA? O PSA permite a detecção precoce do câncer, ele tem que ser avaliado em concomitância com exame físico, exames de imagem, tá? O aumento do PSA, ele pode anteceder um diagnóstico de câncer até 4 anos. Então, um PSA aumentando, ele consegue
facilitar um tratamento mais precoce e aumenta a chance de cura. Próximo. Pode passar o próximo também, por favor. Isso aqui não é importante. Bom, aqui, na verdade, mostra o quanto que o PSA, qual o valor de PSA de referência. Assim. Então, tem pacientes que têm PSA de 4, de 7, que tem prostatite e se assustam muito com esses resultados. Sempre lembrando que tem que ter uma sequência, né? Tem que ter uma sequência de acompanhamento. Por isso, a assiduidade, a frequência, pelo menos uma vez por ano, nos casos mais importantes, assim, ou mais relevantes, quando tem diabetes ou infecção urinária recorrente, então a gente espera que tenha um PSA mais elevado. Mas aqui mostra nessa tabela aqui tem uma tabela de PSA e no lado direito ali a incidência de percentual de câncer de próstata. Então aqui a gente observa em vermelho ali, quando o PSA começa a atingir 2,5, 3, aumenta a chance de PSA. Então 2,5 até 1/4 dos pacientes podem apresentar câncer de próstata. E acima de 10, quando o PSA está acima de 10, na última linha da primeira tabela à esquerda, a chance dele pode ser até de 76%. Próximo. Próximo. Próximo também, por favor. Bom, aqui, essa tabela não ficou muito bem... fala das modalidades de tratamento, né? Como que se deve tratar. Tem tratamento que seria cirurgia, radioterapia, ou então cirurgias nas quais esse tratamento não é possível mais de cura, mas só paliativo. Ou então postergando, fazendo com que as células viessem a ficarem latentes. Próximo. Então, assim, esse slide é bem importante porque, assim, o que a gente tem que ver é que até bem pouco tempo atrás o que se dizia era que o médico determinava o que o paciente iria fazer. Então, assim, a gente tem que levar em consideração outros aspectos, né? O que o paciente quer, quais são os valores, as expectativas, quais são as preferências, ele quer manter a ereção, se ele quer ter uma vida sexual ativa, e daí... A gente tem que explicar também, foi um dos questionamentos do Maurício, a questão da terapia. Quais são os benefícios, a sobrevida em determinado tratamento, se faz cirurgia, se faz radioterapia. Esse QLO, na verdade, se trata de qualidade de vida, que tem que ser considerado também no que diz aspecto social e os riscos inerentes à cirurgia, à radioterapia, e quais são os objetivos do tratamento. E o contexto, então, tem que ver o que a família espera, se há a presença ou não de comorbidade, ou seja, como eu havia falado para vocês, paciente com Parkinson, paciente diabético, paciente idoso, paciente que já teve três infartos, ou já fez angioplastia, teve AVC, e tem uma idade acima de 75 anos, 80 anos de idade, e tem uma qualidade de saúde deteriorada, e ele não se beneficiaria muito assim em cirurgia, até seria uma das contraindicações de cirurgia relativa. E também tem a questão financeira, né, no aspecto de quanto que vai custar o tratamento cirúrgico, quanto vai custar o tratamento radioterápico e quanto vai custar o tratamento por hormonoterapia. Qual é o oferecido pelo SUS? Bom, assim, todos esses tratamentos são oferecidos pelo SUS. Quando não são atingidos pela rede, a gente tem uma assistência que a gente pode direcionar os pacientes para o NACOM, que o NACOM é credenciado pelo Estado e ele, então, provê todas essas modalidades de tratamento. Então, seja cirurgia, radioterapia ou mesmo hormonoterapia. Eles também fazem, quando tem esse escape, quando ainda assim essas 3 modalidades de tratamento não surtiram efeito, que isso é longo, né, elas são efetivas de fato, mesmo a hormonoterapia, o que se faz é quimioterapia, né? A quimioterapia já seria um estágio bem mais avançado e mais grave da situação do câncer de próstata. Doutor, ainda é possível dizer que há um tabu entre os homens que não vão ao médico, deixam para ir só quando já estão doentes, ou tem certo preconceito com relação a consultas e exames preventivos do câncer de próstata?
Bom, isso já foi bem mais presente, né? Assim, a partir do momento que a população brasileira está se tornando mais idosa, o que acontece é que as pessoas, os próprios pacientes, acabam vivenciando. Ou ele tem um parente que teve câncer de próstata, ou um vizinho que teve câncer de próstata, e eles sabem a sequência, entendeu? Então, eles sabem aqueles que trataram, aqueles que cuidaram, e aqueles que simplesmente desprezaram a própria saúde. Então, assim, é interessante esse aspecto, porque de fato realmente mudou, né? Alguns pacientes têm procurado, mas ainda assim a maior demanda por consulta é quem dirige, direciona, ou é a esposa ou são as filhas, né? Que geralmente elas se preocupam e dão atenção, até porque há um aspecto cultural que elas já fazem esse exame de preventivo de câncer de mama, câncer de útero. Então, esses cânceres ginecológicos propiciam uma certa regularidade e elas tentam passar isso para os maridos ou para os pais. Com relação ao tratamento, ainda existe o fantasma das consequências, como a disfunção erétil? Bom, esse aspecto é importante, é relevante, sobretudo no que diz respeito às cirurgias, também na radioterapia. São as duas modalidades que são, em princípio, curativas, né? Volto a frisar que a cirurgia tem maiores índices de cura, tá? Maior que a radioterapia. Entretanto, tem que ser ponderado as escolhas do paciente, a escolha do médico, e os dois fazem as considerações e tomam a decisão, e a decisão final deve ser do paciente. O paciente que decide com a família, e mesmo assim, se ele disser que vai optar por cirurgia e a família quiser fazer outra modalidade de tratamento, ele vai optar por cirurgia e ele vai fazer cirurgia, e assim vão entender. Então, de fato existe, a disfunção erétil existe, ela tem um percentual menor na radioterapia, mas existe na cirurgia também um percentual de 20% em todas as cirurgias. Tem um percentual também de incontinência urinária, tá? 30% dos pacientes podem cursar com incontinência urinária. Tem a necessidade de usar absorvente, assim, não é às vezes não é incontinência de muito volume, assim, mas é uma coisa que causa certo constrangimento social, né? E a impotência também tem tratamento, mas a radioterapia também causa impotência da mesma forma. Doutor, nosso tempo acabou. Sei que o senhor tinha mais um material aí para apresentar para nós, mas haverão outras oportunidades da gente poder conversar um pouco mais e tirar um pouco as dúvidas a respeito do câncer de próstata. Obrigado por aceitar o convite de participar aqui do programa. Um excelente trabalho para o senhor. Tá ok, muito obrigado. Agradecer à TV Câmara pelo excelente trabalho que presta à comunidade. Obrigado. Muito obrigado. Nós entrevistamos hoje o médico urologista Luciano Zunino. Câmara Aberta fica por aqui. Até a próxima.